Preparados para desvendar a morte dos apóstolos? Hoje, no Mundo Sem Fronteiras, mergulharemos nas narrativas intensas e impactantes das mortes desses homens que seguiram Jesus. De martírios a mistérios, cada história é única e repleta de emoções. Se ainda não se inscreveram, agora é o momento, pois estamos prestes a explorar as jornadas finais desses apóstolos, revelando segredos que transcenderam as fronteiras do tempo. Número 12. Pedro, também conhecido como Simão, Simão Pedro e Cefas. Pedro era o líder dos 12 discípulos, originário da antiga vila de pescadores de Betsaida, ao longo da costa norte do Mar da Galileia. A Bíblia frequentemente retrata Pedro como gentil, firme e extremamente leal a Jesus, mas ele não era perfeito. Quando Jesus foi preso, Pedro temeu por sua vida e o renegou para evitar perseguição. Como um homem sem educação, Pedro não tinha conhecimento na lei mosaica e era um aprendiz lento, cometendo repetidos erros. No entanto, quando teve a oportunidade de provar-se, mostrou-se capaz. Quando Jesus andou sobre as águas, Pedro se juntou a ele. Pedro testemunhou inúmeros milagres, incluindo o momento em que Jesus ressuscitou uma menina. Durante o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., 2/3 da cidade foram destruídos. O imperador Nero culpou os cristãos e crucificou Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Número 11. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago, o Maior. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos principais discípulos de Jesus e um dos 2 apóstolos chamados Tiago. A Bíblia relata como ele e seu irmão e companheiro discípulo João perguntaram a Jesus se deveriam invocar fogo do céu sobre uma cidade que recusou hospedagem a eles. No livro de Marcos, Tiago pediu a Jesus para que ele e João pudessem sentar em cada lado de seu trono e prometeram segui-lo até o martírio. Como o único discípulo cujo martírio é registrado na Bíblia, Tiago morreu pela espada nas mãos do rei Herodes, provavelmente decapitado. Ele é considerado a primeira pessoa a morrer por Jesus. Segundo a tradição, Tiago foi missionário na Espanha e foi enterrado lá. No entanto, ele morreu em Jerusalém nos primeiros dias da igreja cristã, gerando algumas contradições nessa crença. Apesar disso, por séculos, cristãos têm feito peregrinações anuais ao suposto local de seu túmulo no noroeste da Espanha, conhecido como o Caminho de Santiago. A cada ano, cerca de 300.000 pessoas visitam o Santuário de São Tiago, o Maior, na cidade de Santiago de Compostela. Número 10. João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, foi o terceiro membro do círculo interno de discípulos de Jesus e irmão de Tiago, o Maior. Ele é um dos vários apóstolos que eram pescadores antes de serem chamados por Jesus. João é mais conhecido por alguns eventos-chave mencionados na Bíblia, como quando ele levou a mãe de Jesus, Maria, para sua casa e cuidou dela. Quando a notícia de que o túmulo de Jesus estava vazio se espalhou, João e Pedro correram até lá juntos. João chegou primeiro, e ambos ficaram perplexos com a pilha de lençóis deixada para trás, sem saber que Jesus ressuscitaria, de acordo com as Escrituras. Segundo a tradição, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele morreu em 98 d.C. de velhice, ao contrário de muitos, se não todos, os outros discípulos. Antes da morte de João, Pedro perguntou a Jesus o que aconteceria com ele, ao que Jesus, essencialmente, disse a Pedro que não era da sua conta, levando os discípulos a acreditar que João não morreria. No entanto, estavam enganados, e agora se acredita que Jesus queria dizer que havia planos diferentes para a morte de João em comparação com os outros. Número 9. André. André era um pescador e o primeiro discípulo que Jesus chamou para servi-lo. Embora não fosse um dos 3 principais discípulos, era conhecido como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Antes disso, André era discípulo do primo de Jesus, João Batista. Foi André quem trouxe Pedro a Jesus, afirmando que Jesus era o Messias. Mesmo que Pedro geralmente receba todo o crédito por reconhecer Jesus como o Messias, isso é apenas um exemplo de como André quase sempre ficava em segundo lugar para seu irmão nas Escrituras, possivelmente por ser mais jovem ou considerado menos importante que Pedro. André foi crucificado em 60 d.C. na cidade grega de Patras. Conforme relatos, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André, porque, assim como Pedro, considerava-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Ele permaneceu suspenso por 3 dias, pregando durante todo esse tempo. Textos antigos descrevem a cruz usada no martírio de André como uma cruz tradicional, e em ambas as versões da história, ele foi amarrado em vez de pregado. Número 8. Filipe, o apóstolo.
Filipe é mencionado apenas algumas vezes no Novo Testamento. Ele é um dos 4 homens chamados Filipe discutidos ao longo da Bíblia, e para complicar as coisas, os leitores iniciais muitas vezes os confundiam entre si. Pouco se sabe sobre Filipe, assim como Pedro e André, ele era da cidade costeira de Betsaida, no Mar da Galileia. A Bíblia descreve alguns homens gregos procurando Filipe porque desejavam ver Jesus, sugerindo que Filipe talvez falasse melhor grego do que seus companheiros discípulos. Ele é mais conhecido por trazer Natanael a Jesus no livro de João. Jesus testa Filipe perguntando onde comprar pão para uma multidão de 5.000 pessoas famintas. Posteriormente, nas Escrituras, Filipe pede a Jesus para mostrar-lhes Deus, o Pai. Jesus responde: "Quem me viu, viu o Pai." Existem relatos divergentes sobre a morte de Filipe, que provavelmente ocorreu por volta de 80 d.C. Uma versão afirma que ele morreu de causas naturais, enquanto outros registros sugerem que Filipe foi apedrejado, decapitado ou crucificado de cabeça para baixo. Número 7. Bartolomeu. Pouco se sabe sobre o apóstolo Bartolomeu além de seu nome. Ele pode ter usado outro nome e está intimamente associado a Filipe na Bíblia, sugerindo que os dois tinham alguma relação. Alguns acreditam que Bartolomeu era também Natanael no Evangelho de João, onde há um apóstolo chamado Natanael, intimamente ligado a Filipe. Bartolomeu não é mencionado em João, mas há discordância. Alguns pensam que Bartolomeu e Natanael eram pessoas diferentes. Bartolomeu provavelmente foi martirizado, como a maioria dos outros apóstolos, e existem várias alegações sobre sua morte. Segundo a versão mais popular e horrenda, ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Pinturas que retratam a morte de Bartolomeu muitas vezes o mostram retalhado e vestindo sua própria pele, ou segurando uma faca de esfola. Outras versões sugerem que Bartolomeu foi espancado e crucificado de cabeça para baixo, retirado ainda vivo, esfolado e decapitado, espancado até perder a consciência e jogado ao mar, ou apenas decapitado. Embora os detalhes em torno da morte de Bartolomeu sejam incertos devido às histórias conflitantes, está claro que ele não morreu de causas naturais ou velhice. Independentemente de como tenha passado para o além, é provável que tenha sido uma experiência terrível. Qual versão dessa história você já ouviu ou considera verdadeira? Conte-me nos comentários. Número 6. Mateus, também conhecido como Levi. Mateus era um cobrador de impostos que coletava dinheiro para Roma de seus compatriotas judeus no judaísmo do primeiro século. Essa era uma das profissões mais criticadas e odiadas, vista como uma forma de traição que representava a ocupação romana de Israel. Portanto, quando Jesus pediu a Mateus para ser um de seus discípulos, isso mostrou que Deus escolhe pessoas de todos os tipos para realizar seu trabalho, incluindo aquelas que normalmente eram consideradas outsiders. Mateus é mencionado apenas 7 vezes na Bíblia, mas é um dos discípulos mais conhecidos. De acordo com os evangelhos, Jesus o abordou em uma cabine de cobrança de impostos e pediu para que o seguisse. Os dois então jantaram na casa de Mateus com muitos cobradores de impostos e pecadores. Jesus fez isso não como uma demonstração de má índole, mas para mostrar que até mesmo as pessoas consideradas irreparáveis pela sociedade eram aceitas por Deus. As circunstâncias em torno da morte de Mateus são amplamente um mistério. Uma versão sugere que ele morreu de velhice, mas é mais provável que tenha sido martirizado, como a maioria de seus colegas discípulos. Existem várias contas sobre o que pode ter acontecido a ele, incluindo histórias sobre decapitação, esfaqueamento, queimação ou apedrejamento. Quinto, Tomé, o apóstolo, não é mencionado com frequência na Bíblia, e os detalhes de sua vida são conflitantes e obscuros. No entanto, ele se tornou conhecido por seu ceticismo durante um evento particularmente famoso que lhe rendeu o apelido de Tomé, o Incrédulo. O Evangelho de João descreve como Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, afirmando aos seus colegas discípulos: "A menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, coloque meu dedo onde estavam os pregos e coloque minha mão em seu lado, não vou acreditar." Jesus apareceu e ofereceu a Tomé tocar suas feridas, como ele havia dito que precisava fazer para acreditar na ressurreição. Essa história foi a base da fé baseada em evidências e do conceito de pessoas que não viram e, no entanto, creram. Tomé foi martirizado em 3 de julho de 72 DC, segundo a tradição. De acordo com a tradição, ele foi empalado até a morte em Milapore, na Índia. Ao contrário das narrativas sobre a morte da maioria dos outros discípulos, há apenas algumas histórias sobre como Tomé morreu, e todas são semelhantes. Você está familiarizado com a história de Tomé, o incrédulo, e sabia de sua origem? Conte-me nos comentários se, enquanto estiver lá, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Número 4. Tiago, filho de Alfeu.
Como você deve ter notado, Tiago era um nome popular durante os tempos bíblicos. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, é mencionado apenas nas 4 listas dos apóstolos, o que significa que apenas 2 coisas são conhecidas com certeza sobre ele. Seu nome era Tiago e seu pai se chamava Alfeu. Há numerosas especulações sobre ele, mas nenhuma delas pode ser comprovada como fatos. Para complicar ainda mais, enquanto é claro que Tiago, filho de Alfeu, era uma pessoa diferente do seu colega apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, há outras 2 pessoas chamadas Tiago na Bíblia. Um é o irmão de Jesus, também conhecido como Tiago, o Justo, e o outro é chamado Tiago, o Menor. Não está claro se algum deles é a mesma pessoa que Tiago, filho de Alfeu. Até mesmo a igreja primitiva enfrentou dificuldades para entender isso. Devido a toda essa confusão, é difícil dizer como Tiago, filho de Alfeu, morreu. O irmão de Jesus, Tiago, encontrou um fim violento ao ser empurrado de um pináculo do templo, espancado com um porrete e depois apedrejado até a morte. Um relato sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, afirma que ele foi crucificado durante uma missão de pregação no Egito. Outra história diz que ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Independentemente de como Tiago, o apóstolo, tenha morrido, é provavelmente seguro dizer que ele foi martirizado. Número 3. Judas, também conhecido como Judas de Tiago, Tadeu, Judas Tadeu e Lebeu. O apóstolo Judas é conhecido por vários nomes, incluindo Judas de Tiago, Tadeu, Judas Tadeu e Lebeu. Algumas pessoas acreditam que ele era irmão de Jesus, mas não há declarações claras na Bíblia sobre isso, então ninguém pode afirmar com certeza se ambos os Judas eram a mesma pessoa. É difícil especular sobre a vida ou morte de Judas, o apóstolo, sem considerar essa possibilidade. No entanto, Judas, o apóstolo, era definitivamente uma pessoa diferente de Judas Iscariotes, e acredita-se que ele era conhecido pelo apelido Tadeu para se distinguir de Judas, que não era exatamente uma figura bem vista na igreja na época. A tradição diz que Judas, o apóstolo, foi martirizado ao lado de Simão, o Zelote, na cidade atual de Beirute, em 65 d.C. Na época, a região fazia parte da província romana da Síria. Obras de arte religiosa frequentemente representam Judas segurando um machado, simbolizando sua forma de morte. Uma narrativa afirma que seus restos foram transportados de Beirute para Roma em 1665 e colocados em uma cripta na Basílica de São Pedro, onde seus ossos compartilham um túmulo com Simão, o Zelote. Outra história alega que os restos de Judas foram preservados em um mosteiro armênio no Kurdistão e que permaneceram lá pelo menos até meados do século XV. Um ossuário com a inscrição Judas Tadeu foi encontrado ao lado de vários ossuários não marcados no Vale de Jezreel, em Israel. O local foi datado como no máximo do 2º século, indicando que poderia ser o local de sepultamento de Judas. Número 2. Simão, o Zelote. O nome de Simão, o Zelote, só aparece nas 4 listas dos apóstolos. Ninguém sabe ao certo o que seu apelido, o Zelote, significa. Uma possibilidade é que ele fosse membro de uma seita judaica chamada Zelotes, um grupo revolucionário em busca de um Messias. Outra é que ele era zeloso pelo estudo da lei mosaica ou por Jesus e seus ensinamentos. Algumas antigas traduções errôneas da Bíblia confundem Simão com o irmão de Jesus, referindo-se a ele erroneamente como Simão, o cananeu. Isso levou à crença de que Simão, o Zelote, estava presente durante o primeiro milagre de Jesus, quando transformou água em vinho, mas agora se acredita que isso pode não ter sido o caso. Segundo a tradição, Simão pregou no Egito, mas quase nada mais se sabe sobre ele, e existem histórias conflitantes sobre como ele morreu. Os registros mais antigos são de séculos após sua morte, o que torna ainda mais difícil afirmar com confiança o que provavelmente aconteceu. No século V, o historiador armênio Moisés de Turim escreveu que Simão foi martirizado no reino de Ibéria. Uma compilação de histórias de vidas de santos conhecida como a Legenda Áurea afirma que Simão, o Zelote, foi martirizado na Pérsia em 65 d.C. Cristãos etíopes afirmam que ele foi morto em uma região central de Israel chamada Samaria. Uma versão afirma que Simão foi crucificado na Grã-Bretanha em 61 d.C., enquanto outra história diz que ele foi cerrado ao meio. A tradição oriental sugere que ele morreu de velhice na antiga cidade de Odessa. Número 1. Judas Iscariote, o apóstolo mais famoso, ou talvez infame, é sinônimo de traidor. Em determinado momento, Judas provavelmente era considerado confiável, designado como tesoureiro para Jesus e os discípulos. No entanto, o mesmo texto que descreve seu cargo também menciona sua falta de confiabilidade. Durante a última ceia, Jesus disse aos discípulos que sabia que um deles o trairia, e dirigiu-se a Judas, dizendo:
O que você está prestes a fazer, faça-o logo. Na época, os outros apóstolos não entenderam o significado, presumindo que Jesus falava sobre algo relacionado a dinheiro. De acordo com a Bíblia, Judas se encontrou com alguns sacerdotes e concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Mais tarde, ele se aproximou de Jesus sendo seguido por uma multidão armada que o capturou para ser crucificado. Foi a ganância que motivou Judas a fazer algo que levou à morte de Jesus. Ele imediatamente se arrependeu, mas sua vida foi efetivamente arruinada. Segundo o livro de Mateus, Judas se enforcou. O Evangelho de Lucas descreve como Judas usou o dinheiro que recebeu por trair Jesus para comprar um campo, onde caiu de cabeça. De acordo com a Escritura, seu corpo se rompeu e suas entranhas se derramaram. Não está claro o que isso significa, e ambas as contas foram escritas após a morte de Judas, então é possível que os escritores tenham errado alguns detalhes. Embora frequentemente ouçamos falar dos 12 apóstolos como um grupo, é fascinante aprender mais sobre cada um deles individualmente. Isso encerra o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um like e assinar o canal. Até a próxima!